Nós estamos fazendo a exposição bíblica de Hebreus nesse início de ano. Falamos um pouco sobre as promessas de Deus e, evidentemente, não tem como escapar deste livro que faz a conexão entre as promessas da antiga aliança, as promessas da Bíblia hebraica, com as promessas da nova aliança do Novo Testamento grego. Então, do hebraico ao grego, da realidade dos judeus até os povos de todas as nações, a aliança do Senhor é a mesma. Mas esta aliança, como diz o texto de Hebreus logo no início, ela foi revelada muitas vezes, de muitas maneiras, aos patriarcas, aos profetas, que hoje nos fala e nos chega em Jesus. Nós vamos começar explicando exatamente o significado da própria palavra. E aqui nós precisamos entender como que a Bíblia hebraica e como que as Escrituras falam-nos a respeito das realidades magníficas, das realidades majestosas, maravilhosas, proféticas da palavra de Deus. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que este momento que nós vamos ter aqui de exposição da Bíblia está dividido em três partes, porque o texto está dividido em três partes. Eu já disse isso antes, mas eu vou dizer de novo. Não é o pregador que determina as partes do texto, é o texto que deve ser respeitado nisto. E esse texto ele tem três partes muito claras. Uma primeira parte sobre a palavra de Deus, uma outra parte sobre o sacerdócio de Cristo e uma terceira parte sobre a graça e a misericórdia que nós vamos receber. E eu vou começar pedindo que você preste atenção em algo que o texto de Hebreus fala sobre a palavra de Deus, porque a Bíblia não é e não pode ser entendida como alguns querem que ela seja entendida, como uma espécie de literatura ou uma construção feita pelas experiências dos homens. Eu quero lembrar para você o que disse logo no primeiro capítulo o autor de Hebreus, que não se identifica, porque nós falamos isso no domingo passado, eu vou falar de novo. Para ele não era importante a fama, nem a notoriedade. Talvez, se o autor de Hebreus fosse seguido pelos autores que nós conhecemos hoje, você entraria numa livraria e veria apenas o assunto do livro e não o nome do autor. Ele não se identifica. E isso diz muito a respeito do que ele quer falar, porque ele quer que a mensagem e a palavra sejam colocados em primeiro lugar. O nosso irmão João Calvino, quando em Genebra estabeleceu a toga genebrina, ele colocou todo mundo com a mesma toga, todos de preto, né? E hoje a toga genebrina serviria para chamar atenção, né? Parece uma toga de juiz, mas naquela época era o contrário. O que ele não queria que as pessoas vissem? Que as pessoas prestassem atenção nas roupas de marca do pregador, que as pessoas prestassem atenção nos seus sinais exteriores de classe ou de ofício. Então, por isso ele colocou a toga, para que você prestasse atenção na mensagem e não no pregador. E o autor de Hebreus está dizendo a mesma coisa. Ele começa dizendo, eu acho que você até sabe isso, porque a gente canta, né? Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Mas essa palavra não é fácil de ser digerida. O texto que nós vamos ler diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra não é fácil de ser digerida, e se você não é confrontado pela palavra,
você está lendo caixinha de promessa, você não está lendo a Bíblia. Se você não é confrontado pela palavra, você está ouvindo alguma coisa que é anunciada pelo nosso mundo, pelas redes sociais, mas a palavra, ela é uma influenciadora analógica, e ela quer que você esteja na presença de Deus. E aqui a expressão espada afiada de dois gumes é para dizer que a palavra primeiro fere aquele que lê, o pregador. O nosso irmão Lutero dizia: quando eu leio a Bíblia me lê. O fariseu sou eu, o pecador sou eu, não é o outro. É muito comum a pessoa pensar assim: eu queria tanto que o fulano de tal ouvisse essa palavra. Tem gente até na igreja, a gente às vezes vê isso, viu? O pastor às vezes finge que não vê. Muitas vezes o pastor prefere fingir que não vê e não fala nada, porque não precisa falar. Mas às vezes a gente vê em alguns lugares, alguma igreja, eu vou contar isso porque tem a ver com a mensagem. A gente está pregando uma palavra, a palavra é forte, aí de repente tem um irmãozinho que dá um cutucão no outro, né? Olha, como se a palavra fosse para o outro, para ele, mas não é para o outro, não. A palavra é para nós, é para mim. A palavra afiada de dois gumes é a palavra que penetra em mim, e não penetra superficialmente, não. Ela separa, junta e medula, divide alma e espírito. A palavra julga os meus pensamentos. Eu nem sei dizer o que eu estou vendo através da palavra. Às vezes nos faltam formas verbais para traduzir aquilo que a palavra de Deus faz em nós. Faltam mesmo conceitos. E quando nos faltam formas verbais, conceitos, se a gente não verbaliza o que estamos sentindo, a palavra de Deus diz. Eu não sei se você já teve essa experiência. A gente precisava de uma palavra que traduzisse o que estamos sentindo, que fosse a palavra para aquele momento. E onde está? Na Bíblia. Não está nas redes sociais, não está nos conselhos dos homens, não está nem sequer no nosso coração. Por isso que nós precisamos dessa palavra que é viva e eficaz. E aqui esses dois adjetivos é para dizer o seguinte: olha, a palavra não é um texto que está impresso num livro de papel, até porque antes dessa palavra estar impressa em papel, ela foi contada geração após geração, dos pais aos filhos, contando as maravilhas que Deus fez, como diz o Salmo 78. Ela foi compartilhada pela comunidade da fé reunida. Ela foi gravada em tablets, que não são os tablets do nosso tempo digitais, eles eram de argila, pareciam uma telha dessas que a gente tem, telha de barro, sabe? E ali gravavam-se as palavras de Deus. Também foi gravado em pedra, foi gravado em pergaminho, foi gravado em manuscritos que eram feitos de papiros, foi gravado em papel, está hoje nos nossos dispositivos. E eu vou dizer uma coisa forte para você: nós somos indesculpáveis se não conhecemos a palavra, porque nenhuma geração teve tantas possibilidades como nós temos. Tem Bíblia, várias versões disponíveis para você. Tem a palavra de Deus em dispositivos ao alcance da sua mão. Pode estar no computador, pode estar no tablet, pode estar no seu celular, está em todo lugar. E no entanto, a gente não busca essa palavra que é viva. Ela não está morta impressa no papel, ela não está na letra morta, ela está no espírito vivo, e a palavra é viva. E essa experiência que eu preciso que você entenda é uma experiência fundamental para o autor de Hebreus. Ele não está falando com um povo que se orgulha da sua ascendência genética. Ele está falando de um povo que é chamado povo da palavra, o povo de Deus, o povo do livro, para usar uma expressão antiga, sabe? Essa é uma expressão antiga, o povo do livro.
Sabe quem é o povo do livro? Quem são os povos do livro? São aqueles que conhecem a palavra de Deus. A gente já foi chamado de Bíblia, né? De palavra viva. E hoje eu preciso dizer, e eu ouvi isso de um motorista de aplicativo, infelizmente, muita gente agnóstica, sem fé, sem crença hoje, está dando banho de Bíblia naqueles que se dizem crentes evangélicos. Leem, estudam, procuram entender, questionam. E tem crente que não lê a Bíblia. Na verdade, tem crente que nem sabe onde as coisas estão escritas na Bíblia. Você pegar alguém no meio da rua e dizer assim, abre em Abacuque, o cidadão está lá procurando no Novo Testamento. Aí você diz, não, peraí, não é aí não. Abacuque é lá nos profetas, profeta. Aí a pessoa começa a procurar lá no início da Bíblia. Aí você percebe que não tem a menor intimidade com a Escritura. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra tem o seu efeito. É isso que quer dizer eficaz. Ela penetra os nossos pensamentos. Ela julga as intenções do nosso coração. Eu vou dar um exemplo do que a Bíblia diz, para você entender como a Bíblia é viva, atual e eficaz. Não há, do ponto de vista da Escritura, justificativa para que alguém tire a própria vida. A Bíblia não dá o direito de ninguém tirar a própria vida. E a Bíblia também não dá o dever de alguém lavar a sua honra com sangue. Muito menos matar toda a sua família. Pelo contrário, a Escritura diz como essas coisas são condenáveis. Porque a Bíblia condena. A Bíblia nos diz de maneira bem clara que somente o Senhor, nosso Deus, é o autor e sustentador de toda a vida. E a Bíblia não justifica nem infanticídio, nem feminicídio, nem suicídio, nem qualquer ecocídio ou destruição, qualquer que seja. Isto é para você perceber como a Bíblia é viva. Pense no assunto dos nossos dias. A gente acha, é atual, não tem resposta. Tem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra alma e espírito, junta medula, pensamento, intenção de coração. E aqui eu vou dizer o que a palavra diz, e você vai ler comigo. Olha, nada em toda a criação, vamos ler juntos? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Sabe onde é que está escrito isso? Na Bíblia. Nós haveremos de prestar contas a Deus. E quando eu falo prestar contas a Deus, significa que a Bíblia diz isto o tempo todo. O Haroldo falou da mensagem do reverendo Oswaldo Hack ontem. A mensagem dos talentos termina com aquele que é o dono chegando e pedindo contas. O que você fez com a sua vida? O que você fez com o talento que você recebeu? Não é assim que a parábola conta? E aí eu preciso dizer para você que esta parábola usa uma moeda, talento, que era a moeda mais preciosa que existia naquele tempo, para que você entenda que a nossa vida é preciosa diante de Deus, e nós haveremos de prestar contas do nosso tempo, da nossa vida, diante do Senhor, diante de quem todas as coisas estão descobertas e expostas. Aí tem gente que diz assim, mas só Deus é que conhece lá o pensamento. É verdade, só Deus conhece, mas isso não quer dizer que Deus não vai pedir contas dos nossos pensamentos e propósitos de coração, porque a Bíblia diz que nós daremos contas ao Senhor. E a Bíblia diz isso para quê? Não é para você ficar com medo não, tá? Que aí a gente vira a página, porque essa palavra que é viva e eficaz, ela anuncia que nós temos um sacerdote. Sabe qual era o papel do sacerdote na antiga aliança? Moisés era profeta e sacerdote. Como profeta, ele recebeu a palavra de Deus. Como sacerdote, ele intercedeu pelo povo. Você lembra por que Moisés intercedeu pelo povo? Porque aquele povo era um povo de coração duro.
Uma geração que viu milagres e que mesmo assim não estava preocupada com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Eles passaram pelas 10 pragas do Egito, atravessaram o mar, e aí quando Moisés subiu a montanha para orar, para conversar com Deus, para receber as instruções, eles fizeram, acho que a igreja sabe, eles fizeram o quê? Eles fizeram um culto de ação de graças, e Moisés achou todos eles de joelhos, cantando louvores a Deus. E foi isso que aconteceu? Não, você sabe que não, né? Porque era povo de coração duro, aquele povo israelita. É o que diz a Bíblia, não estou inventando, a Bíblia diz. Moisés subiu um monte, aí eles começaram a dizer um para o outro: está demorando esse Moisés, né? O que ele vai fazer lá? Aí o outro disse: acho que ele morreu. Aí daqui a pouco eles acharam que Moisés já não vinha mais. E aí, estamos sozinhos aqui, vamos fazer o quê? Aí eles começaram a pressionar Arão: foge para a gente, um Deus. E eles fizeram bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, ele ficou consternado com aquela realidade. E aí ele começa a interceder pelo povo. Moisés diz assim: Senhor, leva-me, se o Senhor vai descer a sua ira sobre esse povo. Porque Moisés sabia quem era Deus. O Senhor disse para Moisés: Moisés, desce do monte, vá lá ver o que o povo está fazendo, porque eu vi o que eles estão fazendo. Aí sabe o que o Senhor diz? E eu vou destruí-los, eu vou julgá-los. Sabe por quê? Porque a Bíblia deixa claro. Eu disse que essa palavra não era fácil, não era uma palavra fácil de ser digerida, né? Até eu vou abrir um parênteses aqui. Eu nem sei se esse vídeo vai ficar lá na internet ou se vai sofrer algum tipo de censura, mas a gente precisa dizer, a palavra de Deus aperta mesmo, e Deus diz assim: eu vou julgar, eu vou condenar, porque está errado. E aí o Senhor diz que vai destruir o povo. Aí Moisés, como sacerdote, ele intercede pelo povo. Moisés diz duas coisas. A primeira coisa: Senhor, tem misericórdia desse povo. Segundo, se o Senhor vai destruir esse povo, eu vou junto. Não permita, Senhor, que isso aconteça. E aí Moisés diz assim: julga a mim, condena-me a mim também, junto com o seu povo. Eu nem preciso dizer para você que isso também aconteceu, porque isso aconteceu na história. Você conhece a Bíblia, você conhece Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, sabe que Moisés não entrou na terra prometida junto com aquele povo. Moisés pediu isso: me trata da mesma maneira que o Senhor vai tratar esse povo. Mas essa é a intercessão de Moisés, porque ele diz assim: eu fiz tanta coisa, né? Vim lá da minha casa, onde eu estava cuidando das minhas ovelhas, enfrentei o faraó, tivemos 10 pragas, agora como vai ser? É o clamor de Moisés como sacerdote, como intercessor. O sacerdote é aquele que intercede. E aqui eu preciso dizer para você, o autor de Hebreus diz que os sacerdotes humanos, e isso incluía Moisés, eles eram limitados, eles eram humanos, eles eram finitos, eles eram mortais. Mas nós temos um sacerdote melhor do que Moisés. Eu já ouvi até o amém, né? Nós temos um sacerdote melhor e maior do que Moisés. Amém, né? O pessoal está com medo, mas é fácil, gente, você entender isso. Aqui eu vou convidar você para entender o sacerdócio e a obra de Cristo. Nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Acheguemos-nos ou apeguemos-nos com toda a firmeza da fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Eu chamei a atenção de Moisés, porque Moisés se compadeceu do povo. Moisés está dizendo: é o meu povo, é o teu povo, Senhor. E Moisés sentiu o que ia acontecer com aquele povo, ele se compadeceu do povo. Mas não foi só Moisés, não. Moisés, que era humano, clamou pelo povo, clamou pelo seu irmão Arão. Moisés clamou pela sua irmã Miriam. Está escrito na Bíblia, você sabia disso?
Miriam, a irmã de Moisés, tem uma hora em que Moisés clama a Deus por ela, porque ele era humano. E aqui eu preciso dizer para você, eu vou abrir um outro parênteses. Se você é crente em Cristo Jesus, se você conhece a Bíblia, e você não tem compaixão das pessoas e não ora pelas pessoas que estão sendo julgadas e condenadas por Deus, questione a sua fé. Porque Moisés clamou pela sua irmã Miriam quando estava sendo julgada por Deus. Moisés clamou por Arão e pelo povo que construiu o bezerro de ouro. Clamou por quê? Clamou porque ele era gente, não de coração duro, mas de coração de carne, e via as dificuldades que essas pessoas estavam entrando por sua própria conta. Crente sem compaixão e sem clamor deve questionar a sua fé, porque não é a fé dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos e aquela que temos em Cristo. O nosso Senhor, quando está entrando em Jerusalém, na última semana de seu ministério na terra, ele vê Jerusalém e ele clama. Você conhece o clamor de Jesus? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Eu queria reunir-te como a galinha reúne os seus pintinhos, mas tu não conhecestes o tempo da tua visitação. E aí o Senhor profetiza, e essa profecia do Senhor, tá? Do Senhor Jesus: eu te asseguro que não terás paz até que venhas a conhecer o dia do Senhor. O Senhor Jesus disse. Se você acha que Jesus está errado, vai lá e corrige Jesus, mas ele está dizendo isso. Você não terá paz até que conheça o príncipe da paz. Mas Jesus está clamando, ele está chorando por Jerusalém. O texto diz que o povo está lá cantando Hosana, ele está entrando em Jerusalém e Jesus está com os olhos banhados de lágrimas e clama pela cidade de Jerusalém, pelo seu povo. Quando Cristo está na cruz, ele clama por aqueles que o crucificam. Você sabe o que Jesus pediu, não sabe? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe que a gente precisa retomar essas coisas, porque crente precisa aprender a dizer isso. Perdoa-lhes, eles não sabem o que falam, não sabem o que fazem. A gente precisa aprender a ter clamor e entender que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. O sacerdócio de Cristo está fundamentado numa palavra que é bíblica: compaixão. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor sofre junto conosco. Ele tem compaixão, ele vê o sofrimento, ele sabe o que os homens estão fazendo, o que eles estão vivendo, e ele, ao saber, se compadece das fraquezas e clama a Deus e pede pela misericórdia do Senhor. E ele pede por nós também. Por isso eu disse, a palavra nos examina, ela nos fere, nos fura, ela rasga a nossa alma, separa espírito de alma, ela sonda os nossos corações. Mas o nosso sumo sacerdote, diante de Deus, pede por nós. E ele pede o que? A nossa condenação? Não. Jesus pede a nossa salvação. Por isso o Senhor Jesus é Salvador. Ele pede a nossa salvação, ele é o nosso Redentor. Ele se compadece por nós, e ele que passou por nós, por todas as nossas tentações, ele clama a Deus pelos nossos pecados, para que possamos ter socorro, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas não pecou. O único que não pecou não pede a condenação, ele pede a salvação e a transformação. O sacerdócio de Cristo é de intercessor, é um sacerdócio compassivo.
E eu vou terminar, eu sei que quando a gente fala vou terminar, a igreja já dá glória a Deus, aleluia, e a gente sabe que é a melhor parte do sermão para muita gente, não é? Porque o pastor chega na parte em que ele chegou à conclusão. Eu vou terminar lembrando para você o que significa a atuação da palavra e a intercessão de Cristo, nosso sacerdote por nós. O que é que isto traz para a gente? A palavra de Deus, quando você conhece a palavra, ela anuncia o tamanho da graça do Senhor. O profeta Jeremias é o profeta da condenação, o profeta do exílio, o profeta de lamentações, e ele anuncia graça e misericórdia. Você conhece até Lamentações 3, o texto, todo mundo canta, conhece, e a gente precisa relembrar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque se Deus tratasse a gente do jeito que a gente merece e do jeito que a gente gostaria que os outros também fossem tratados, sabe quem é que estava vivo? Ninguém. Imagina você dizer assim: Senhor, vai lá e queima, arrebenta ele. O Senhor vai lá e faz. Aí você diz: não, assim, não era para fazer tanto, Deus, né? Sabe que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente às vezes pensa que vai acontecer, porque nosso Salvador diz que com a medida com que nós medimos, nós também seremos medidos. Vou traduzir para você. Você pediu para o Deus Todo-Poderoso queimar e julgar e arrebentar o outro que está errado? O Senhor diz: com a medida que você mede, você também será medido, você será julgado da mesma maneira que você julga. E a mesma misericórdia que você pede também será pedida para você. Não é isso que a Bíblia diz? Aliás, Jesus nos ensinou a orar. Lembra? Perdoa-nos. Como é que é? Porque o Senhor é bom demais, o Senhor perdoa todo mundo. É isso que Jesus diz? Perdoa-nos assim como nós temos perdoado. É simples você entender. Eu não sei como é que o povo não entende, né? É porque eles não devem estar lendo a Bíblia, eles estão ouvindo outra coisa. Mas a Bíblia, que é essa influenciadora analógica, presencial, diz para a gente exatamente isso. Nós recebemos o perdão que nós pedimos, que nós damos ao outro. Nós recebemos a misericórdia que nós também espalhamos. Aliás, Jesus disse de uma maneira bem clara isso nas bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer misericórdia de Deus? Quer a compaixão do Senhor? Quer que o intercessor, nosso sacerdote Cristo, esteja clamando por você? Aprenda também a clamar pelos outros. Aprenda também a chorar com os outros. E aqui o texto, eu vou pedir para você ler junto, porque a gente vai fazer isso hoje. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sabe por que eu oro? Eu não sei por que você ora, mas eu oro porque eu preciso de Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou pastor, é porque eu preciso de Deus. É porque eu compreendo as minhas necessidades, as minhas angústias, as minhas fraquezas, e eu preciso de Deus. Eu preciso me colocar em oração. Reverendo Elvin Len César tem um livro que eu até compartilhei com alguns irmãos, um ano inteiro com salmos, em que ele conta que ele passou a ter essa experiência de 1 hora diante de Deus, a sós, ele e Deus, e o livro dos Salmos. Por que os Salmos falam tanto com a gente? Porque os Salmos também são orações de gente que chegou diante do trono da graça de Deus e abriu o coração e disse o que estava sentindo, o que estava pensando. Então, quando você realmente entender o que é oração, você vai entender que oração é chegar diante do trono da graça, porque você precisa de Deus, porque temos necessidade da voz de Deus, da resposta de Deus e da presença de Deus, porque precisamos
precisamos de um sacerdote que se compadeça das nossas fraquezas, que nos livre dos nossos pecados. Tem gente que diz assim: eu peco e aí eu me afasto de Deus. É o contrário, irmão. É o contrário, irmã. Se você peca, precisa mais ainda de Deus. Precisa voltar ao Senhor, voltar ao primeiro amor, quebrantar-se diante do Senhor, porque só o poder de Deus e só a graça e a misericórdia nos livram do poder do pecado, da escravidão, da morte. Só Deus, ninguém mais. Jesus, uma vez, no Evangelho de João, foi muito duro com seus discípulos, tão duro que só os 12 ficaram. Aí Jesus vira-se para eles assim: vocês querem ir embora também? Aí Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E Jesus foi duro por quê? Você sabe por quê? Porque ele multiplicou os pães e os peixes, e ele entendeu que as pessoas queriam só as bênçãos materiais. Aí Jesus diz assim: vão embora vocês, que hoje não tem pão. Vocês vieram aqui por causa do pão, né? Hoje não tem pão, hoje não tem milagre, hoje não tem bênção, hoje só tem cajadada, hoje só tem exaltação. É o que Jesus faz. E aí os discípulos dizem: dura essa palavra, Senhor. Mas o Senhor vai mais duro ainda. Aí alguns vão embora, porque Jesus não está preocupado em agradar os homens. Ele está anunciando a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ele está intercedendo como sacerdote. Mas aí, quando ele diz para os discípulos: vocês querem ir embora também? Pedro mostra o que significa a oração, o que significa estar diante do trono de graça. Ele diz: Senhor, para quem iremos? Para onde a gente vai? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só o Senhor tem a resposta para as nossas angústias do coração. Só a palavra de Deus pode preencher aquilo que falta nas nossas palavras. Eu aprendi há muito tempo que quando faltam minhas palavras, eu vou procurar na Bíblia as palavras que me faltam. E quando nós não sabemos o que sentimos, quando a gente não sabe o que dizer, o que falar, o que fazer, sabe o que a gente tem que fazer? Orar, achegar-se diante do trono da graça, para alcançar graça e misericórdia, em ocasião oportuna, em tempo de necessidade, em momento de clamor. Eu queria convidar você para que a gente fizesse isso agora. E aí eu vou dizer para você 3 palavrinhas só, não é Deus é amor, né? A primeira é: pare de julgar o mundo e comece a orar por ele. É muito fácil a gente julgar. Nós julgamos o mundo, julgamos estados, julgamos cidades, julgamos o vizinho, mas não foi isso que o Senhor pediu que você fizesse, não. O Senhor nos chamou para orar pelo mundo. Pare de julgar o mundo, comece a orar por ele. Tem um cântico antigo, não sei se o Deni conhece: se começarmos a orar, não sei quem conhece esse cântico, salvaremos vidas. Isso só prova que a gente não está orando como a gente deveria. A gente está julgando. E aí, já que está todo mundo tão tenso, solene, eu vou aproveitar e contar algo precioso de um homem de Deus que tinha um senso de humor fantástico, sobrenatural, que era o reverendo Antônio Elias, que dizia que tem uns irmãos que eles têm um dom de língua, sabe? Eles dão de língua nos outros. Então, aí eles julgam. Pare com isso. O seu dom é de orar, porque nós somos intercessores e intercessoras. Nós somos sacerdotes do Deus vivo, junto com o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Nós estamos aqui para orar, para trazer novas realidades para lugares assolados, para levar as pessoas para moradas de paz, para lugares tranquilos. Então, primeira palavrinha: pare de julgar, comece a orar. Segunda palavrinha: quando você acha que já orou o suficiente, ore mais um pouco. Terceira palavrinha:
Vigie. O Senhor Jesus disse: vigia e ora. Eu já disse antes, eu vou terminar dizendo de novo, vou falar até o Senhor me levar. Jesus ensinou a igreja a orar. E ele deu até um modelo de oração. Você não sabe como orar? Está aqui o modelo. Copia aqui, igual professora que pedia para você escrever lá. Segue essas letras. Pai nosso que está no céu. Para você orar. Mas Jesus estava nos ensinando e nos ensinou a orar. E essa é a primeira ordem do Senhor. Estejam reunidos em oração. A segunda ordem é ir por todo mundo. Mas primeiro ora. Ore. E Jesus diz: vigie e ora. Eu vou convidar você para cumprir isso agora. Nós vamos clamar por esse mundo. Tem tanta notícia ruim nesse mundo. Lembra uma delas e ora. Coloca diante de Deus. Sabe quando o seu coração se inquieta, quando o seu sangue ferve, quando você tem vontade de falar isso e aquilo? Ora, gente. Ora diante de Deus. Clama diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia dessa família, desse povo, dessa cidade. Sabe quando, eu já contei isso aqui, quando Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma. Sabe o que fez Abraão? Abraão mandou fazer um culto de ação de graças, né? Finalmente, até que enfim o Senhor vai acabar com Sodoma. Foi isso que Abraão fez? Você sabe que não. Abraão orou, clamou diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou pó e cinza, mas me atrevo a pedir a misericórdia do Senhor. Não destrua aquela cidade. Eu estou lembrando para você que está na Bíblia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E o nosso sacerdote Jesus Cristo intercede pelos nossos pecados. E nós devemos entrar diante do trono da graça para pedir graça e socorro para aqueles que precisam. Tem uma notícia incomodando o seu coração hoje, agora? Tem alguma coisa nesse mundo pesando diante da sua memória, diante dos seus olhos? Feche os olhos e ora. Vamos clamar diante do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, sabe o que o Senhor diz? Eu sararei a sua terra. Então eu queria convidar você para a gente orar. Vamos orar. Vamos clamar diante do Senhor. Oremos. Pai amado, Senhor da criação, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, tem misericórdia de nós, derrama a Tua graça e Teu Espírito sobre todos aqueles que são agora alvo das nossas orações. Ensina-nos a orar, ó Deus, enxugue as lágrimas dos nossos olhos, guia as nossas palavras e corações, endireita os nossos passos e sara, ó Deus, todos os lugares que estão feridos, e ajuda-nos a ver as feridas e a clamar por Tua misericórdia, por Tua graça diante deste mundo. Pai bendito, são tantos os assuntos que nós podemos aqui colocar diante de Ti, que nós falaríamos sem jamais chegar ao fim, mas também são tantas as Tuas misericórdias que nós contaríamos sem jamais chegar ao fim. Por isso nós Te clamamos: derrama graça e misericórdia, escuta a nossa oração, e pelo poder, pelo sacerdócio, pela obra de Cristo, ajuda-nos, ó Pai, a levar a Tua palavra, até que todos tenham conhecido
o Evangelho da graça e a palavra da misericórdia. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, amém e amém. Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, agora e até a volta gloriosa do Senhor. Amém, amém e amém.